Cabrini, hoje você traz pra gente uma investigação internacional, é isso? Isso mesmo, Carol, uma investigação que chama a atenção de todo o país. Eu fui até Paris, na França, enfrentei um inverno muito rigoroso, bota rigoroso mesmo, inverno europeu, para localizar o ex-policial militar acusado de enganar colegas de corporação e provocar um prejuízo milionário. Foi um encontro muito tenso e principalmente revelador, Carol. Mas você sempre impecável nas suas coberturas e essa é a nossa grande reportagem de hoje. O vendedor de sonhos. São semanas de investigação e contatos até chegar finalmente a ele. Aqueles que se consideram suas vítimas afirmam que ele simplesmente desapareceu. Para mim é um total psicopata golpista. Não tem outro adjetivo. Quem é ele? Por que tantos estão atrás dele? Por que o acusam agora, depois de entregarem economias de uma vida a ele? Hoje, quem é o DJ para você? Um golpista. Uma pessoa que fugiu de todos os seus compromissos, inclusive jogando até o próprio nome da família na lama. Sinal verde. Estou agora em uma longa viagem internacional com destino a outro continente. Na viagem, examino cuidadosamente cada documento. E então, desembarco em Paris, a cidade luz, a capital francesa. O momento está bem próximo. Aqui encontramos um homem sob intensa pressão, peça central desta reportagem. Dejair Oliveira de Araújo, 34 anos, ex-policial militar. Combates e enfrentamentos durante 7 anos. Hoje acusado de aplicar um golpe de 30 milhões de reais contra seus antigos companheiros de farda. Ele falou, não, você escolheu o seu lado. Então, se você quiser reaver, é na justiça. Você praticamente entregou sua vida a ele. Durante alguns anos, sim. E o resultado disso? Decepção, um vazio. Esse é o soldado Dejair que está na mente de seus conhecidos da polícia. Em segundos, você vai ver como está Dejair hoje. Estamos na área central de Paris, ali atrás do Arco do Triunfo. Chegou a hora de me encontrar com Dejair Oliveira de Araújo. O local escolhido é uma rua mais discreta. Estamos indo ao encontro dele. Dejair, boa tarde. Boa tarde, Cabrini. Você está aqui na Europa há quanto tempo? Bom, eu estou aqui há aproximadamente um mês. E você tem consciência de que muita gente está à sua procura? Bom, na verdade, as pessoas que estão à minha procura são pessoas que estão ali tentando me denegrir, coisas desse tipo. Você tem ciência de que eu vou fazer perguntas difíceis, Claro. questionadoras. Você está disposto a respondê-las? Totalmente, Vamos fazer isso em um local mais discreto? claro. Aqui perto? Apuramos que ele vive em outro país da Europa que não será revelado. Mas o ex-soldado da Polícia Militar e atual investidor Dejair concordou em se encontrar comigo na capital francesa. Foram 2 horas em alta temperatura. Você tem sido acusado de fraudar, enganar, roubar. Você está disposto a responder a essas acusações? Sim, totalmente. Não tenho nada a temer em relação a isso. Para mim, esse caso vai ficar conhecido como um dos principais casos de denunciação caluniosa no Brasil. A comparação do antes e do agora é inevitável. Seria esse um disfarce? Esse é o Dejair que a gente esperava encontrar. Soldado da Polícia Militar. Por que sua aparência está tão diferente? Essa foto é antiga, de 2017.
e ela foi colocada aí nos jornais justamente para trazer um peso maior. Você tem orgulho dessa foto? Sim, total. Eu saí da polícia pela porta da frente. Foram 7 anos. 7 anos, quase 8 anos. Mas você chegou a ser acusado de roubar um carro. Sim, cheguei a ser acusado. Inclusive, Isso é porta da frente? Sim, porque foi provado que eu não roubei carro nenhum. Respondi o processo, ganhei o processo e depois de ganhar o processo, eu pedi desligamento da Polícia Militar. E Jair, sinceramente, você honrou essa fada? Sim. Continua honrando? Continuo honrando. O dever de um policial militar qual é? Honrar a sua fada e Sim. servir a sociedade. Servir a sociedade. Você acha que é exatamente isso que você tem feito? Sim, com toda certeza. Mas por que seus ex-companheiros fazem contra você acusações tão graves? Ingratidão, ganância, inveja também. Depois de deixar a Polícia Militar, Dejair Oliveira de Araújo montou uma empresa, a Dectus Tecnologia e Investimentos, em sociedade com a mulher Vanessa. Pessoal, mercado não é sorte, mercado é método. Existe uma forma de se operar e ser consistente. Passou então a se apresentar como o mago dos investimentos. Começou a atrair aplicações e não parou mais. Elegante e comunicativo, era o restaurador das injustiças financeiras contra policiais, como ele mesmo já foi. Ele falava muito que queria dar uma qualidade de vida, principalmente para esse nicho da segurança pública. O que você ouviu dele exatamente? Rodrigo, eu tenho muitos planos, tenho uma mente que pensa numa grande empresa, tenho uma mente que pensa em ajudar pessoas, principalmente da área de segurança pública, e através desse negócio que eu idealizei, eu acho que é o caminho. Cara convincente, muito convincente. Nas redes sociais, se apresentava como exemplo de homem de sucesso. Dizia, segundo testemunhas, ganhar de 10 a 20 mil reais diariamente. Carros importados, helicópteros, imóveis de luxo, viagens internacionais. Eu tô aqui na Suíça para te falar sobre a oportunidade que a Trading Flow pode ajudar com isso. Uma espécie de super-homem do mundo business. Você hoje é um homem rico? Olha, eu não sou rico, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa que vive de baixo, eu faço negócios, mas e por que eu tô aqui, tantos dizem que você gosta de ostentar para atrair novos clientes? Isso aí, não é atrair clientes. O carro importado era seu? Era meu. O helicóptero? Não, o helicóptero foi alugado, passeio, nossa. Não Mas foi era suficiente. verdadeiro o que você sempre mostrou nas redes sociais? Sim, eu nunca... A polícia disse que não, nada. é propaganda enganosa. Olha, mas é a visão da polícia com base no depoimento dessas pessoas, com base na declaração deles. Até que ponto isso iludia as pessoas? Isso não iludia, isso era a vida que eu vivia naquele momento. É verdade que você prometia que elas também viveriam dessa forma? Olha, na verdade, eu não prometia nada, mas todo mundo pode crescer na vida. Alguns chegaram a investir até 600 mil reais em seus projetos. Em casos isolados, até mais. Nesta planilha que tivemos acesso, consta um aporte de 2 milhões de reais. Eram negócios que pareciam, segundo essas pessoas, irresistíveis. O incrível lucro de 5% ao mês. Retirada garantida do capital investido em pouco tempo. Esse agrada. Você confirma que ele assegurou que você teria lucros de 5% ao mês? Confirmo. Ele chegou a mencionar riscos? Não mencionou risco. Pelo contrário, ele deu certeza. Os depoimentos dão conta que você prometia um conto de fadas. Lucros de até 5% ao mês. Isso é muito mais do que o praticado pelo mercado normalmente. Sim. E você prometia lucros de capital. 5% ao mês? Não, os lucros para eles eram pagos de forma variada de acordo com o resultado da companhia. Mas por que tanta gente diz a mesma história? Obviamente, essas pessoas que estão me acusando, elas estão trabalhando em conjunto. Tivemos acesso com exclusividade a documentos importantes da investigação policial. Aqui um dos contratos de investimento. Entre as garantias, justamente o retorno de 5% ao mês. Em um e-mail enviado por Dejair a alguns investidores em 2023, o ex-policial militar assume o rendimento de 5% ao mês e informa que a rentabilidade passaria para 1% a partir daquele mês para preservar os recursos de seus clientes.
Como é que você tem condição de prometer para qualquer investidor lucros de 5% ao mês? Ninguém promete isso. Na verdade, isso é por um prazo. Tá? A gente não tinha ali um contrato de investimento eterno de 5%, não. Isso não é uma mentira? O contrato estabelecia um prazo, tá? E estabelecia os riscos. Isso não se chama propaganda enganosa? Quando a pessoa vai lá e aposta na empresa, ela está ciente dos riscos. Isso é o que você está dizendo nessa entrevista. Você falou isso para essas pessoas? Claro. Você sabe o que é uma pirâmide? Sim, absolutamente. Pirâmide, você consegue restituir o dinheiro dos primeiros que investem com o dinheiro dos novos investidores. Sim. Uhum. Mas só que no final da estrada, muito mais gente vai perder do que ganhar. Claro. Você sabe o que é isso? Sim. Foi isso que você fez? Não, absolutamente não. A minha empresa, ela vendia muito naquela época na internet e a nossa receita ela era oriunda dessa estratégia de venda. Deixa aí, por que tanta gente afirma que você não costumava repassar as rentabilizações? Olha, durante pelo menos 2 anos, os nossos lucros foram repassados proporcionalmente para quem apostou na empresa sem nenhum tipo de falha. O que aconteceu com todo esse dinheiro que foi investido? Olha, a empresa, eu tenho como mostrar lá tudo que foi direcionado para a empresa, tudo que nós pagamos, tudo que nós investimos. Está tudo lá, aberto e à disposição da justiça. Localizamos cerca de 17 pessoas que se consideram enganadas por ele, lesadas. Uma parte delas concordou em falar. Os relatos são dramáticos. Um deles é o ex-policial militar Rodrigo Oscar. Foi parceiro de operações do próprio Dejair. Você confiava no Dejair? Confiava. Que visão você tinha sobre ele? De uma pessoa correta, que tinha valores. Quanto você investiu? Aproximadamente R$300 mil. R$300 mil representam praticamente todas as suas economias. Sim, hoje sim. Você tentou retirar esses R$300 mil? Sim, tentei retirar, inclusive com todas as correções, sendo que cheguei ao ponto de aceitar, tirar somente o que eu investi ali no início, né? Mas nem isso eu obtive de volta. Há quanto tempo você tenta encontrá-lo? Já faz alguns meses. Você enganou esse homem? Você admite isso? Não enganei. Ele vem, de certa forma, encabeçando esse pequeno grupo aí que se voltou contra mim. Quem você reconhece que enganou, de certa forma? São outras que eu enganei? Não enganei ninguém. Eu não enganei ninguém. Quem diz a verdade? Em um determinado momento, a oportunidade de uma espécie de acariação entre o próprio Dejair e um de seus principais acusadores, com autorização de ambos. Se ele estivesse aqui nesse momento, o que você diria a ele? Eu perguntaria para ele por que tudo isso. Não só comigo, como também com todas as outras pessoas e os envolvidos. Nesse momento, nós temos o contato dele. Você gostaria de falar isso para ele? Gostaria. Gostaria? Gostaria. Dejair, estou nesse momento com uma pessoa que faz uma acusação contra você. Você conhece essa pessoa? Infelizmente, sim. O que você gostaria de perguntar ao Dejair? Dejair, a única coisa que eu quero saber de você é quando que você vai dar um término para essa situação e vai fazer o que é certo e pagar não somente a mim, como também todas as outras pessoas envolvidas nesse caso. Eu estou aguardando o processo civil para que a gente possa discutir se é devido ou não a alegação deles de que eu devo a ele. Cabrini, a respeito do que me acusam em relação a um contrato onde eu prometo 5%, é importante ressaltar que eu não tenho nenhum tipo de contrato nesse sentido celebrado com o ex-policial militar Rodrigo Oscar. Também não tenho nenhum tipo de contrato prometendo 5% ao sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Leonardo da Silva. Leonardo da Silva era outro investidor. Trabalhou na empresa do ex-policial por 2 anos. Eu só tinha acesso ao espelho das contas. Ele tinha sacado todo o dinheiro da conta da empresa. Tinha zerado a conta. Você não sequestrou o dinheiro da empresa para não pagar quem você devia? Pelo contrário. Quando eu fui intimado na delegacia, eu levei o meu computador, eu levei o extrato da conta e apresentei tudo lá. Isso está à disposição da justiça. As pessoas sabiam quanto que entrava na empresa e o que eu retirava era para pagar os compromissos da empresa. Maurício Pacheco era colega de farda e amigo pessoal de Dejair. Uma coisa é você tomar um golpe de uma pessoa estranha. E não que não seja uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Mas quando ela acontece com uma pessoa muito próxima a você, que te chama de irmão,
que convida você e a sua família para ir na casa dele, chama a sua filha para vir aqui em casa. Você não enganou essas pessoas? Não, claro que não. Era tudo muito transparente. Todo mundo tinha acesso às finanças. E por que essas pessoas afirmam que você não as alertava de riscos? Uma forma de tentar jogar a culpa exclusivamente para cima de mim. A sede da Dectus, de Dejair, fica nesse prédio bem localizado e de alto padrão, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Mas aqui ninguém mais consegue encontrá-lo. Onde fica a sede da Dectus? Tem materialidade na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca? No Rio de Janeiro. E por que você hoje está aqui na Europa e não na Barra da Tijuca prestando satisfações? Tem pessoas cuidando dessa parte, tem advogado cuidando dessa parte. Essas pessoas que eventualmente se sentiram lesadas, eu estou à disposição da justiça delas para a gente poder resolver. A suposta corretora de Dejair não possui registro para atuar nos mercados financeiros regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Muitos consideram sua empresa Dectus uma armadilha institucionalizada. Você vê dessa forma? Não, com certeza não. A minha empresa, ela beneficiou muita gente. Mas, segundo consta, você hoje não está habilitado como investidor. Não estou. O investidor ele não precisa estar habilitado. Agora, depende se for exercer alguma atividade profissional. Eu empreendia. Eu tinha uma empresa de tecnologia. Nós fornecíamos um software para quem comprasse algum dos nossos produtos e essa pessoa utilizava. Eu não preciso de autorização. Dejair está agora do outro lado do oceano, a mais de 9 mil quilômetros da sede da empresa que fundou. Que tipo de vida você tem nesse momento? Eu tenho uma vida de um empreendedor que está buscando dar a volta por cima em relação a isso tudo. E até quando você vai esconder das suas vítimas? Não estou me escondendo. Quando pessoas declaram que perderam tudo por sua causa, suas economias, suas casas, você se sente culpado? Isso pesa na sua consciência? Você dorme à noite? Olha, como a pessoa que está à frente de um projeto, seja qual ele for, é sempre ruim você saber que alguém foi prejudicado, tá? Mesmo que você não tenha a intenção. Mas você não deu satisfação a elas. Dei, sim. Mas por que você hoje está aqui na Europa, ao invés de estar na sede da sua empresa, recebendo as pessoas que se declaram lesadas por você? Eu tenho que resguardar a segurança da minha família. Eu recebi ameaças, minha mãe recebeu ameaça. Então, é importante levar isso em consideração de que existem motivos para que eu não esteja ali no Rio de Janeiro. Não é simplesmente porque Esta é a sua reação quando apresento a ele a cópia da intimação, consequência do indiciamento dele e da mulher por estelionato e associação criminosa. E, gente, você sabe o que é isso? O que é isso? Sim, um mandato de intimação. Você pretende prestar esclarecimentos? Sim, sem dúvida alguma. Quando você deveria estar na sede da polícia, você estava aqui. Sim. Na Europa. Você não cumpriu com as suas obrigações. Entenda bem, eu não estou restrito a sair do país, a viajar, e no momento que eu fui intimado, se não houver uma possibilidade... Mas você foi intimado e não compareceu. Por que imediatamente você não foi para o Rio de Janeiro para cumprir com a sua obrigação? Eu informei meu advogado já está agindo em relação a isso, inclusive eu posso... existe a previsão de eu ser ouvido à distância, isso daí não tem problema nenhum. Dejair, nesse momento você está sendo acusado de formação de quadrilha. A quadrilha seria composta por você, sua mãe, seu irmão e sua esposa Vanessa. Você reconhece isso? Isso só pode ser entendido com uma piada, porque é o seguinte, se a gente entrar agora em toda a rede social da minha empresa, primeiro que você não vai ver minha mãe, você não vai ver minha esposa, você vai ver meu irmão, sim, mas o meu irmão trabalhava comigo igual o Leonardo trabalhava. Então, se eu tinha uma quadrilha, o Leonardo fazia parte dela, o Oscar, em determinado momento, fez parte dela, trabalhando. Está sendo indiciado por isso. Não, formação de quadrilha. Entenda bem, o delegado ele pode opinar, pode ter a visão dele sobre determinadas circunstâncias, mas a justiça é que vai determinar, eu não tenho problema. Nos momentos finais da entrevista, Dejair faz revelações explosivas. Acompanhe esse tenso momento da conversa. Bom, a verdade é que eu estou aqui na Europa principalmente por conta do fato de que eu tenho como provar, no momento oportuno, de que essa investigação, ela é uma investigação tendenciosa. Parte desses policiais passaram a me exigir valores com o intuito de que se eu não arcasse com esses valores, eu poderia ser indiciado, enfim.
Você está declarando nesse momento que está sendo extorquido por determinados policiais? Sim. Sim. Como é que isso aconteceu exatamente? Logo um pouco depois de eu ser intimado na delegacia, começou a ocorrer esse tipo de situação. Que situação? De exigência de valores e promessas ali de que se eu fizesse iria acontecer tal coisa, se eu não pagasse poderia acontecer tal coisa. Estamos falando de que policiais? Policiais civis. Eu não o posso... que houve exatamente? Seja claro. Vamos lá. Eu posso tomar uma água dessa aqui? Você pediu para tomar uma água porque você está fazendo uma denúncia importante. Você tem consciência da importância dessa denúncia, da gravidade dela. Sim, tenho. Você está dizendo que foi extorquido. Você chegou a pagar esses valores? No primeiro momento foi um valor um pouco maior, mas depois seguiu ali valores... Que valor? Em torno de 2.500, 3.000 reais e depois R$1.000 aproximadamente por semana. O investigador? Sim. Mas por que pagar supostos policiais corruptos e não os seus credores? São situações bem diferentes, né? Em relação ao caso da delegacia, eu estou sobre uma situação de coação, de ameaça. Tivemos acesso ao nome do policial que teria recebido propina e a quem Dejair promete denunciar oficialmente. A pedido dele, nesta reportagem, o nome não vai ser revelado. Mas as palavras finais de Dejair ecoam. Como é que você fez para fazer esse pagamento? Olha, eu sempre foi dinheiro em espécie, né? Então, era exigência. Tinha que você fazer entregava esse onde o dinheiro? Num bairro próximo da onde um dos agentes, acredito eu, morava. Você tem consciência de que cometeu um crime também? Eu fui coagido a enviar valores sobre a acusação, sobre a ameaça de que se eu não enviasse esses valores eu teria problema. Como é que você conseguiria provar que fez esses pagamentos? Eu tenho o print. Lê as mensagens, por favor. Estou hoje na ADP, seria bom tu vir aqui hoje. Apague essas mensagens, tu escreveu coisa aqui que não é legal. Tu pode vir aqui quando? Não respondi. Pode vir aqui quando significa para fazer acerto? Sim. Essa mensagem não é manipulada, é verdadeira? Não, tá à disposição. Dejair Oliveira de Araújo. Um vendedor de sonhos ou um vendedor de ilusões? Eu estou diante de um vendedor de ilusões? Não. Nunca vendi ilusão para ninguém. Nunca prometi facilidade. Um homem facilidade. capaz de enganar clientes? Não enganei. E depois não dar satisfação a eles? Não enganei clientes. Eles vão ter que provar isso, vão ter que provar que eu dei o golpe, vão ter que provar que eu não paguei. Se eles me acusam de estelionato eu tenho que ter obtido alguma vantagem devido. Que vantagem eu obtenho? Se uma pessoa coloca 100 e poucos mil na empresa, recebe 300, que vantagem eu tive sobre isso? Quanto é que você tem nesse momento? Você tem capital nesse momento? Olha, o que eu tenho hoje, obviamente, não é suficiente para atender às exigências, às imposições que essas pessoas estão querendo. Essas pessoas têm direitos, não tem? Aí quem vai dizer é a justiça. Mas se a justiça reconhecer que elas têm direito, você tem essa quantia, esse capital para pagar? O que a justiça determinar, eu vou cumprir ou vou buscar meios para cumprir. Vamos lá, o fato dele ter aceito dar essa entrevista, respondendo a perguntas muito difíceis, é um bom sinal. Quem vai decidir é a justiça, como ele próprio disse. Agora, essas denúncias que ele faz de pagamento de propina precisam ser devidamente apuradas pelas autoridades competentes.